Fala pessoal, beleza? Dando continuidade, que agora iniciando a apostila nova hoje. Nessa aula, a partir de agora, vamos ver a atividade, a apostila nova. Nós vamos nos aprofundar um pouco no estudo da geometria. Nós vimos agora no ciclo passado a geometria plana, polígonos, definições e tal. Aprofundando agora um pouco no estudo da geometria, nós vamos ver de onde que ela vem. Qual que é a sua implicação no mundo de hoje e suas definições do que ela é composta. Depois nós teremos o estudo dos sólidos ainda nesse período, dando sequência a esse estudo da geometria. Encerraremos essa apostila com alguns conteúdos já sobre trigonometria, também relacionado à geometria. Então, vamos lá. No final do vídeo, eu peço que vocês assistam o vídeo todo. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazer relacionada à aula de hoje e à geometria. Não tem como falar de geometria sem falar sobre Euclides de Alexandria. Então, a geometria que a gente está trabalhando até agora, a gente conhecia até esse momento, geometria plana ou geometria euclidiana, por causa do matemático grego Euclides. Em torno de 300 a.C., ele formulou uma série de livros, eram 13 livros, chamados Elementos de Euclides. Esses livros, esse conjunto de livros, baseia ainda todo o estudo da geometria. Então, eles foram escritos de tal forma, com uma clareza de detalhes, que por mais de 2000 anos ainda mantém a base da geometria euclidiana. A gente sabe de geometria euclidiana, então, por causa de Euclides de Alexandria. Até então, sabia-se que os postulados de Euclides, os axiomas que ele colocou nesses elementos, eram únicos e sendo uma verdade. Albert Einstein veio a provar, já no século 17, 18, que a geometria euclidiana ela não é válida quando se trabalha nas dimensões espaço e tempo. Então, são outras dimensões. Quando nós trabalhamos só com o espaço, a geometria euclidiana ela é válida. Então, o que seria as noções primitivas de Euclides? São os elementos que a gente já tem ouvido falar, tem utilizado, mas não tem uma clareza. O primeiro deles é o ponto. O ponto. Então o ponto ele não tem dimensão. Ele é adimensional, ele não pode ser medido. Eu não posso dizer um ponto com 3 unidades de medida. Não existe medida para o ponto. Então o ponto, nós representamos eles com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então tem aqui um ponto C. Tem aqui um ponto D. Qualquer ponto, nós vamos representar ele sempre com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, outro elemento que nós utilizamos bastante já é a reta. A reta, ela tem apenas o comprimento, ela não tem largura, então ela é unidimensional, só tem uma medida, uma dimensão. Então essa é uma reta. Ela vem do menos infinito ao mais infinito, ela não tem fim.
que eu posso ter também são segmentos de reta. Né? Segmentos de reta é a distância entre dois pontos. Daí eu consigo ter uma medida. A reta também vai ser representada pelo nosso alfabeto com uma letra minúscula. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a reta R. Tá? Então, a reta R minúscula. Agora, tudo isso, um ponto, um conjunto de pontos, reta, intersecções de retas, eu vou trabalhar sempre dentro de um plano. O que é o plano? Plano, nós conhecemos já o plano cartesiano. É um plano formado por dois eixos. Então eu tenho aqui o eixo X, tenho o eixo Y. Então eu tenho um plano aqui. Mas na geometria a gente representa um plano da seguinte situação. Usando um paralelogramo, deixa eu pegar um aqui, vamos ver. Ele é representado dessa forma aqui, sempre por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então eu posso dizer que isso aqui é um plano alfa. Então eu teria aqui o eixo X e o eixo Y. Sempre com os eixos ortogonais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Posso ter eixos diferentes com ângulos diferentes? Posso também. Aqui eu estou trabalhando com um plano ortogonal, 90 graus. Aqui na origem do sistema, eu tenho um ângulo reto. As retas, eu posso ter várias situações. Eu posso ter retas concorrentes, posso ter retas paralelas. Retas concorrentes aqui. Então, concorrentes quer dizer o quê? Que elas vão se encontrar e elas têm um ponto em comum. Retas paralelas, elas não se encontram. Então, elas têm sempre a mesma distância entre si. Elas não vão se encontrar em ponto nenhum desse plano. Isso são retas paralelas. Eu posso ter também, usando a relação ponto e reta, eu tenho que o ponto D, nesse caso aqui, pertence à reta R. Deixa eu colocar aqui eu tenho aqui a reta R. Deixa eu deixar vermelhinho aqui. Então a reta R e a reta S. Tenho duas retas. Então, reta R e reta S, representadas pela letra minúscula. Então, eu tenho alguns pontos nesse meu plano aqui. Tenho o ponto D, tenho o ponto C, tenho o ponto G e o ponto H. Eu posso dizer que o ponto D pertence à reta R, mas o ponto D não pertence à reta S. O símbolo de pertence, vocês já
conhece. Símbolo de pertence e não pertence. Então, eu posso escrever lá que o ponto D pertence a R. D pertence a R. D pertence a R. E também D não pertence a essa. Posso fazer essa relação. Se as retas forem paralelas, nesse caso aqui, o D nunca vai pertencer a S, a não ser que essa reta aqui ela seja concorrente. O D seja um ponto incomum nas duas, seja um ponto comum às duas retas. Daí D pertence a R e D pertence a S. Essa somente se elas forem concorrentes. A escrita de retas, vamos ver se o seu programa aqui me dá essa posição. Para mim escrever R paralelo a S. A escrita de R paralela a S, deixa eu ver se eu tenho aqui. R paralelo a S. Então, não é bem esse símbolo aqui, mas são duas barras para mim dizer que R é paralelo a S. Então, essa é a escrita quando as duas retas são paralelas. Na geometria analítica, a gente vai aprender depois a fazer a relação, verificar se as retas são paralelas ou não. Então, se eu tenho um conjunto de pontos, vamos verificar. Vamos usar essas mesmas duas retas aqui. Eu posso verificar aqui que por 2 pontos eu vou conseguir passar uma única reta. Se eu for traçar outra reta qualquer aqui, eu não vou conseguir passar junto lá. Ela vai ficar coexistente, ela vai ficar junta a reta. Vai ser uma reta igual a outra. Então, por mais que eu pegue essa reta aqui que tem os pontos em comum, por 2 pontos eu vou conseguir passar uma única reta. Com a união e sobreposição de retas, eu posso fazendo o quê? O que a gente vai verificando aqui é o seguinte. Os polígonos que a gente estudou no capítulo passado são conjuntos de pontos e retas, onde os pontos são os vértices e os segmentos de reta que ligam entre eles são as arestas. Então eu posso ver que aqui eu tenho um paralelogramo, né, um quadrilátero aqui, um paralelogramo DCHG. Essa parte interna aqui é um polígono. Então, todas as figuras geométricas, elas são formadas por segmentos de reta. Aqui, trabalhando aqui um pouquinho, posso ver que eu consigo formar outras figuras, ó. Posso ter aqui um outro quadrilátero, que é um losango. Então, com 4 retas aqui, eu trabalho com um quadrilátero. Da mesma forma, eu posso formar aqui qualquer outra figura geométrica utilizando
retas. A intersecção deles vai me dar os polígonos. Deixa eu apagar aqui para analisar a continuidade. Ó, eu tenho uma reta R qualquer. Um outro ponto, tenho 3 pontos. Esse ponto aqui, o ponto C, tem o ponto D e tem o ponto G. Então o C pertence a R, o D pertence a R, a reta R, e tem o ponto G que não pertence a R. Então, mas eu tenho 3 pontos. Se eu unir eles com outras retas, olha aqui, eu consigo formar um outro polígono. Essa área aqui é um triângulo. Então, a união de retas, segmento de reta, vai me dar os polígonos que nós já estudamos. Com base nisso, eu consigo fazer qualquer operação relacionada a esse triângulo. Posso medir o perímetro dele, posso medir a área, a altura. Então, tudo aquilo que a gente já viu sobre figuras planas. Agora, segmentos de retas. Segmentos de retas, eu posso colocar um outro ponto aqui pertencente a essa reta. Ó, eu posso dizer que eu tenho um segmento de reta do ponto C até o ponto G. Eu tenho outro segmento de reta do ponto H até o ponto I. Tenho outro segmento de reta do ponto C até o ponto H. Do ponto I até o ponto C. Então são vários segmentos de reta. Então uma reta é composta por N segmentos. Como a reta ela é unidimensional, ela só tem uma dimensão, então eu só vou ter a medida de comprimento. E a reta, como a reta em si não tem um comprimento, ela é infinitesimal, eu trabalho com as medidas dos segmentos de reta. Essas são as medidas que eu faço com uma reta unidimensional. Reparem que eu falei em adimensional do ponto, não tem medida. Falei em unidimensional ao caso da reta, que ela só tem uma medida. E se eu tenho o plano, quando eu estou trabalhando no plano, daí eu tenho o quê? O bidimensional. Ou seja, 2 dimensões. Aqui agora começa a aparecer a palavra bidimensional ou 2 dimensões. Então eu tenho aqui nesse plano, esse plano aqui também ela é infinitesimal, ela não tem um comprimento, uma largura, vamos dizer assim. Mas eu tenho aqui dentro um segmento de reta JK, que faz parte de uma reta infinitesimal. No plano, eu posso trabalhar as 2 dimensões, largura e comprimento. É aquilo que a gente chama de 2D. A partir do momento que eu formo uma figura geométrica, uma figura plana, então eu já estou trabalhando de uma figura bidimensional. Bidimensional. Ou seja, eu tenho 2 dimensões. Aquilo que a gente é acostumado a ver lá nos jogos 2D, filmes. Hoje é você trabalhar com 3D, 4D. Então, o plano vai me dizer o tipo de que eu estou trabalhando. Quando eu trabalho no bidimensional, estou trabalhando só no plano, né? Eu tenho uma figura que tem largura, comprimento. Agora, se eu quero trabalhar além
do bidimensional no plano, eu posso trabalhar também no espaço. Como assim no espaço? Daí eu vou sair agora do plano e vou para a terceira dimensão. Ou seja, além de eu trabalhar com o eixo X e Y, eu vou trabalhar num outro eixo agora, que é o espaço, que é o eixo Z. Até em sala a gente tinha comentado já alguma coisinha a respeito disso. Nós já vimos que no plano cartesiano eu tenho, se eu coloco um ponto, eu marco um ponto no plano, por exemplo aqui o ponto A, eu tô com ele na coordenada 3 e 3. O ponto B, eu tô na coordenada 5 e 5. Então, ou 6 no X, 2 no Y. Nós vimos que a gente representava esse par ordenado. Vamos pegar, por exemplo, o A. Ele está na coordenada 3 e 3. Então, ele é um par ordenado. Eu tenho aqui as coordenadas. E o B? O B está onde? O B está na coordenada 6 no X e 2 no Y. Então, com isso eu consigo calcular a distância entre dois pontos. Posso dizer que eles são vértices de um triângulo. Vamos colocar aqui mais 2 pontos. Colocar um ponto lá e um ponto cá. Então eu tenho aqui o ponto C e tenho o ponto D. Com a união desses pontos, eu consigo formar figuras geométricas. Posso formar um triângulo usando 3 pontos. Posso formar um quadrilátero ali usando os 4 pontos. Tranquilo? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Não com as duas dimensões, mas também com 3 dimensões. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma terna ordenada. De que forma? Agora, a nossa terna ordenada, nós vamos ter um ponto N qualquer, X, Y, Z. Ai, professor, mas como que vai ficar isso? Nós vamos trabalhar além do plano, nós vamos trabalhar no espaço. Então, da seguinte forma. Ó, eu vou ter o eixo X aqui em vermelho. Tenho o eixo Y em verde. Olha aqui, ó, meu plano aqui do ladinho. E tenho o eixo Z agora em azul. Aqui eu tenho os pontos no plano. Se eu colocar aqui, ó, o que é o plano, como eu falei? Ó, ele é isso daqui, ó. Eu posso trabalhar com ele de várias perspectivas. Posso olhar ele de várias perspectivas. Então, vamos mudar, por exemplo, aqui, ó. Esse ponto C, reparem que ele está aqui na linha, ó. Está na coordenada 1 e 1, 1 no X e 1 no Y. Ó. Tenho ele aqui na coordenada 1 no X e 1 no Y. Vamos ver o que acontece se eu mudar ele aqui para o -1. Olha lá, então ele está 1 no X e -1 no Y. Então ele foi para onde? Ele veio para cá. Ó. Ele está lá, naquela posição. Agora, se eu colocar ele aqui no 2, olha aqui o que acontece com ele.
ponto C foi lá para o espaço. Sumiu o ponto C. Tá lá ele ainda. Agora isso aqui ainda ele tá numa forma. Ó, vamos achar ele aqui, onde que ele veio. Tá no 7 e menos 3. Mudando isso daqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui um ponto agora, uma terna ordenada. Ou seja, um ponto X no 1, 1 no Y, e vamos colocar 2 no Z, para nós ver a posição dele, aonde que foi esse ponto. 2 no X, um no X, um no Y e um no Z. Deixa eu colocar ele aqui de volta. 1, 1 e 2. E 2. Olha, agora eu tenho ponto no espaço. Tenho todos os pontos aqui no plano A, B, C e D no plano. E agora estou trabalhando com um ponto aqui no espaço. Posso colocar ele em qualquer posição que eu quiser aqui, ó. Do espaço. É como a gente olhar qualquer figura em perspectiva. Isso é você trabalhar no espaço. Eu olho a largura, olho o comprimento e olho a altura dele, a profundidade daí desse ponto. Com isso nós conseguimos trabalhar objetos tridimensionais. Como, por exemplo, eu posso trabalhar aqui que nós vamos ver lá nos sólidos, posso trabalhar um cubo. Ó. Isso daqui é um cubo 3D. Ó. Eu tenho largura, comprimento e altura. Ó. Posso visualizar ela de vários ângulos. Aqui eu tenho o plano XY. O que é o cubo? Estou olhando uma das faces dele. E trabalho o espaço, olhando ele tridimensional. Tá? Então, isso é você trabalhar no espaço. Então, para a gente dar continuidade dessa aula, não vou deixá-la muito extensa aqui agora, eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo o link de um artigo para vocês lerem, tá? Esse artigo vai falar sobre as geometrias não euclidianas. Geometrias não euclidianas. E na atividade vocês vão descrever para mim. Anotem lá. O que são e quais são os postulados de Euclides? Postulados de Euclides. Qual a diferença entre postulado e teorema? A diferença entre postulado e teorema. E vocês vão ler esse artigo que eu estou postando na descrição do vídeo, e vão fazer um comparativo. Vão ver quais são as geometrias não euclidianas e o que difere elas da geometria euclidiana. Vocês vão pegar desse artigo no mínimo 2 geometrias não euclidianas. Por exemplo, pegar a geometria hiperbólica. Vou explicar qual que é a diferença dela com a geometria euclidiana. Vocês vão fazer isso daqui e pode fazer no resumo, pode fazer no Word e me enviar para correção. Essa é uma atividade, um trabalho avaliativo para vocês fazerem. Dúvidas, só chamar. Certo, gente? Até a próxima, então.